Vocês têm notícias, né? Tem nada ainda. Bom, em 1907, Freud, então, tem um encontro com Jung e os dois começam uma parceria. É um encontro onde Freud praticamente acolhe Jung como se fosse um filho e Jung acolhe Freud como se fosse um pai. Enquanto um tem 50 anos, o outro tem 31 anos. Então, uma diferença de 19 anos de um para o outro. Em 1900, Freud lança a interpretação dos sonhos e Jung lê esse livro. E quando Jung lê, ele percebe que tudo que ele está desenvolvendo, a teoria é parecida. Porque eles estão trabalhando conceitos próximos. Inconsciente, a questão da hipnose, da catarse. E Jung está trabalhando muito com associação de palavras. Essa é uma técnica junguiana, onde ele percebe que existe uma coisa que é chamada de inconsciente, né? Está se construindo os termos ainda, deve estar falando por meio de palavras, de associação de símbolos e assim por diante. Então esse Jung jovem, que trabalha no hospital psiquiátrico, que está vendo esse sofrimento psíquico acontecendo, está construindo uma teoria, lê de um médico próximo a ele, que também está fazendo a mesma coisa. E aí os dois começam a trocar cartas. Toda a comunicação era por carta. Hoje é WhatsApp, e-mail, Telegram, né? Telegram é só os procuradores, né? E assim por diante. Vocês já instalaram o Telegram? Eu instalei até para ter curiosidade esses dias para ver, mas não conheço ninguém que tem um Telegram, mas como é que eu vou? Mas tem ainda isso? Telegram tem. Eu descobri uns colegas de trabalho, que também é do MP, que usa só o Telegram. Eu quase que brinquei com eles, vocês não estão com medo, não? Mas aí eles começam a trocar correspondência. Né? Jung está trocando correspondência, depois continua trocando correspondência com o Brasil, com várias partes do mundo. Mas nesse contexto, eles estão trocando entre médicos que estão tendo aquela experiência. Eu queria que vocês assistissem, se não assistiram, O Método Perigoso e A Jornada da Alma. São dois filmes que falam exatamente desse vínculo entre Freud e Jung. Durante 6 anos, eles ficam num casamento pleno, completo. Por que pleno e completo? Porque eles estão discutindo. Só que essas discussões, elas estão num período de efervescência da construção das teorias, sejam junguianas, sejam freudianas. E inicialmente, o Freud tem uma noção de inconsciente, uma noção de pulsão, como várias pulsões. A energia é composta por vários tipos de pulsões. O método. O Método Perigoso. É A Jornada da Alma. Os dois tem no YouTube. Não? Ah, se vocês não acharem, me falem para eu passar o link do Vimeo. E aí não, mas eu passo do Vimeo, ou se não da minha nuvem, vocês baixam da minha nuvem. Tá? E aí eu coloquei. Eu andei procurando de novo, para assistir de novo, eu não achei. Eu já assisti, mas aí eu procurei de novo, não achei. Vê? Vamos tirar a prova Eu agora. baixei ele e tem no canal. Pera só um pouquinho, deixa eu confirmar. A não ser que o YouTube que tirou. Tem aqui o nome dos ratos. Esse eu assisti, não, eu não assisti. De fato, não tem mais não. Eu assisti esse, a jornada. I created this beautiful logo for my bike shop, Wix Logo Inc. Check it out. Só trailer mesmo. Wix.com Logo Inc. Só To três? start, Só trailer. Mas é. Filme completo. Qual a jornada da alma? Qual? Só tem 3. Ah, tem sim. Do Tem. lado. Tem? Achou? Jornada da Alma. Jornada A Jornada da Alma. A Jornada é um método perigoso que não tem, né? Um método. 1 hora e meia. É um método, acho que é um método. Mas se não tiver, eu passo o atalho para vocês Por assistirem. que Eu será que tenho... tiraram, né? Tiraram um do Netflix, que o Orlando falou. Lai, mentiroso, como que é? Lai. Eles tiraram do Também tiraram o do Netflix? Netflix. Liar, The Liar, mentiroso. Ah, o Lion, não é Lion. Não. Lion, eu assisti semana passada, que você falou, atrasado. Liar, onde que você falou que o policial descobre pelo rosto? Ah, Lie to Me. Lie to Me, Eles tiraram? tirou. Netflix tirou. Acabou A o Netflix contrato está com a- tirando tudo. Ah,
Tem um site chamado... eu esqueci o nome do site. É um rapaz que só está trabalhando com isso. Com descobrir as microexpressões, a questão da mentira. Tem a doutora Cássia indicou ele. Eu passei para vocês um dia, mas eu resgato ele de novo, que eu sigo ele é interessante, vai pegar as microexpressões, pegou agora, por exemplo... Do Neymar, né? Do Neymar é? também investigou, mas eu vi agora ele investigando do deputado que estava falando do Luciano Huck, uma coisa assim nessa discussão toda, falaram com o Gentili, e aí ele investigou a questão dele, falando tá com o Boulos respondendo sobre Boulos, né? Respondendo para um repórter lá, e aí pegaram as microexpressões de raiva, de nojo, de ódio e tudo que foi fazendo, e foi mostrando, tá vendo essa expressão? Tá vendo essa expressão? É bem interessante. Gente, voltando para o nosso texto, então. Então, Freud aqui tem 58 anos. Olha, com 51 anos ele conhece Jung. Com 58 anos ele está rompendo com Jung. E o rompimento não foi um rompimento assim, tranquilo. Foi um rompimento cheio de dor, muita dor. Por que muita dor? Porque Jung era esperança para Freud. Freud trazia um desejo de que a psicanálise saísse do grupo dos judeus, saísse do grupo dos que eram exilados. Então eu colocava Jung como o príncipe da psicanálise. E de repente Jung tem um ego grande, e o Jung tem um conhecimento muito bom. Jung é tão grande quanto Freud na construção do raciocínio. Então nós temos dois gigantes que se chocam, que têm uma opinião forte. E que constroem teorias diferentes. Elas não são iguais, apesar delas caminharem no mesmo sentido. E a gente precisa começar a entender que, por exemplo, quando Freud fala de pulsão, Freud fala de energia, de fonte de vida, de tudo isso. Freud fala, por exemplo, que nós temos a pulsão de vida, Eros, certo? E a outra pulsão qual é? Pulsão de morte. Qual é o nome em grego? Thanatos, né? Então nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte. E Freud vai dizer que essas pulsões, elas se confrontam constantemente. Freud chegou em duas depois de um bom tempo. Ele começa escrevendo que há pulsões. Pulsão de nutrição, pulsão de vida, pulsão sexual, várias pulsões. E de repente, influenciado por Jung, ele enxuga e percebe que essas são duas, que constroem toda a nossa vivência, todo o nosso momento. A gente estava aqui, cadê nosso lanchinho? A festa fui eu que fiz ainda. Tentei puxar o couro aqui, mas ninguém me acompanhou. Acompanhei na Paulinha. Essa vida e a morte. Vida e morte. Que são pulsão sexual e de proteção. Então, pulsão de vida é o desejo de procriar. É o desejo que está ligado a produzir vida. Morte de agredir. Estou disposto a matar para sobreviver. Então, em resumo, seria uma pulsão sexual, uma pulsão de sobrevivência. Então, a psicanálise, a dinâmica, todos os dois são dinâmicos, tá? Então, a psicodinâmica, então nós temos a psicologia dinâmica. A psicodinâmica freudiana, estão percebendo que eu estou fazendo a distinção? A psicologia psicodinâmica freudiana percebe um dualismo acontecendo. O que é esse dualismo? Existem duas pulsões que conflituam, degladiam, brigam dentro de mim constantemente. Certo? Então ela é dualista. Sendo dualista, há uma impossibilidade clínica de que eu atinja o que é uno, o que é unificado. Certo? E o discorda. Não existe pulsão. Esse unificado de Jung quis dizer. Jung vai dizer assim, na verdade eu tenho que juntar as duas
E eu não tenho pulsão de vida e de morte, eu tenho libido. Eu tenho só isso. E a libido não é de vida ou de morte, é libido. Qual é de quem eu perdi? Esse aqui é Jung, esse aqui é Freud. Que é o prazer. E esse aqui é Jung. Ele fala assim, não existe, ele tem a ver com prazer. E eu tenho que unificar essas duas, e aí está o segredo da minha vivência. Eu tenho que unificar essas duas situações, e toda a teoria junguiana não é dualista, é monista. Por ser monista, ele vai construir o processo terapêutico, a figura do indivíduo, da individuação. Percebe? Parece com Adler, que a gente vê sobre Adler. A teoria ela é ótima, ela é interessante, eu preciso unificar os meus pacientes. Os meus pacientes chegam divididos. E aí ele conta todo um mito sobre isso. Vocês conhecem, já ouviram falar do mito de Andrógeno? Havia um ser perfeito, completo, pleno, que gostava de si mesmo e gozava a vida de forma perfeita. Não era nem masculino nem feminino, ele era tudo, ele era completo. E esse ser desperta a inveja dos deuses. Por quê? Porque primeiro eles são felizes, segundo eles não precisam dos deuses. Os deuses muito sacanas falaram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jeito deles começarem a se devotarem, nos louvarem, procurarem a gente. Vamos dividir eles no meio. E os deuses dividiram esse ser andrógeno em duas partes. No momento em que esses seres ficam divididos ao meio, masculino e feminino, esses seres sentiram uma dor tão extrema, que eles não conseguiam mais viver. Eles choravam dia e noite pela dor. Dia e noite. Não adiantou nada. Também não pensam nos deuses, não fazem suas orações, porque estão chorando suas dores. Vamos colocar neles uma esperança de que eles vão achar a metade deles. Então agora esses seres, pela metade, vivem pedindo aos deuses que os orientem para que eles consigam ser completos. E se completando, serão novamente felizes. Então esses seres são infelizes, vivendo em busca de felicidade. Metades da laranja buscando a outra metade da laranja. E o Jung diz assim, isso é cruel, isso é uma maldição. As pessoas chegam no consultório exatamente metade da laranja. O processo terapêutico é ensiná-las que a outra metade já está dentro delas. Elas não precisam procurar fora, já está dentro delas. É assumir dentro dela o feminino e o masculino. Ele não fala de nós não termos contato com o outro, mas nós temos que ter contato com o outro sem precisar do outro. E ele vai trazer o processo de individuação. Todo o processo clínico é um processo de individuação, porque não há um dualismo, existe um monismo. Toda energia minha de vida, minha energia libidinal, prazerosa, é uma só. É fonte vital, constante. Entender? Essa é uma das diferenças. Não entende a ideia da morte, então, para Jung? Para Jung não há essa disparidade, não há uma degradação. Existe um ser que vive, não há vida só, não há morte só, existe energia. Então, por libido, a gente trata de energia. Nós somos seres que têm uma energia e essa energia precisa fluir dentro de nós como um todo. Essa energia, ela tem duas situações. Ela tem a ver com o meu consciente. Então, o meu consciente, ele é o meu ego. E o ego não carrega nada de inconsciente. Então, esse ego está vinculado a algo inconsciente e esse meu inconsciente passa a ser o meu self. As minhas angústias, sofrimentos não acontecem nessa esfera, mas nessa esfera do meu self. E o meu self, para ser reequilibrado, daqui a pouco a gente vai ver isso na teoria de uma forma mais... Agora é só para vocês compreenderem o confronto que começa a surgir. Para que haja um equilíbrio desse self, que é onde eu trago as minhas angústias, aqui eu não tenho trauma, aqui eu tenho os traumas, aqui eu não tenho inconsciente, aqui eu tenho inconsciente. Então, para que haja um certo equilíbrio, eu tenho os arquétipos. E os arquétipos não pertencem a uma pessoa. Eles pertencem a uma humanidade como um todo. A humanidade fornece para mim conhecimento, estrutura, jeitos de ser, soluções da história da humanidade. Eu nunca estou sozinho. Então é isso que ele vai tendo essa percepção, né, O dessa inconsciente, teoria. no caso, é formado dos arquétipos.
O inconsciente é nos arquétipos. Isso não é tudo para mim, não, né? Não, tudo pode aqui. não. É tudo para você. Então esse Mas tudo não é muito. Foi ela que colocou. Aí eu vou virar bolinha. Até o final você dá conta. Não, aí não tem nem aula. Obrigado, mas tá doido a pessoa. Olha só. Um dia eu estava numa aula e aí alguém falou assim, entrou o assunto de emagrecer, o pessoal falou assim, eu não consigo emagrecer, estou tentando emagrecer, e começou a discussão disso. E aí eu falei, não, é difícil lutar com a balança. Aí uma pessoa falou assim, comendo do jeito que você come. Como assim? você conseguiu. Voltando para cá. Então, entendeu? Só para vocês entenderem algumas diferenças. Fora isso, surge a diferença. Para Jung, o sonho, ele me equilibra, tem a ver com o meu self, com os meus arquétipos. Os arquétipos me visitam no sonho. Para Freud, o sonho simplesmente realiza um desejo inconsciente. Então, apesar dos nomes serem iguais, o conteúdo dos nomes teóricos não são os mesmos. Então, o que acontece? Daqui a pouco ele vai entrar em um, tá? Só para dar um colorido para vocês. Nesse contexto, Freud lança esse texto, e nesse texto ele fala assim, a história do movimento psicanalítico. Ele tem um objetivo nesse texto. Olha só. As ondas o abalam, mas não o afundam. Ele pega essa bandeira de Paris, esse símbolo, para dizer que a psicanálise ela é abalada, mas ela não afunda nunca. E ele começa a dizer assim, quem é que fundou a psicanálise? Essa aí é uma carta para Jung e para Adler. Esse texto foi escrito para os dois, naquele momento. Ele diz assim, a psicanálise é criação minha. Quem que diz isso? Freud. A psicanálise é criação minha. Acho justo continuar afirmando que ainda hoje ninguém pode saber melhor do que eu que a psicanálise, em que difere de outras formas de investigação da vida mental, o que deve precisamente ser denominado de psicanálise e o que seria melhor chamar de outro nome qualquer. Então, diz assim, sou eu que vou dizer o que é psicanálise e aquilo que é outra coisa. Ele começa desse jeito. Então, percebe? Ele está bem agressivo, ele está bem incisivo nisso. E ele começa a explicar por que ele está se posicionando desse jeito. Ele vai dizer assim, sintomas de pacientes histéricos baseiam-se em cenas esquecidas do seu passado. Não diz isso, só para compreender. Isso foi resgatado de Breuer. Ele vai fazer um relato, olha, como é que eu comecei? Comecei a trabalhar com pessoas histéricas. Quem é que me levou para trabalhar com as pessoas histéricas? Breuer. A quem eu devo a formação do início da psicanálise? A Breuer. E ele vai dizer assim, durante muito tempo, eu vivia dizendo assim, olha, fui eu responsável não fui só eu, a psicanálise ela vem também do Breuer. E ele vai dizer isso. Só que ele vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, apesar das divergências que afastaram a Adriana, não, essa parte não, senão a gente vai corrigindo. Aí ele vai dizer, eu volto para lá daqui a pouquinho, né? Em 1909, declarei então que não havia sido eu quem criara a psicanálise. Ué, mas agora em 1914 ele está dizendo que foi eu. Ele está explicando. O mérito cabia a Joseph Breuer, cuja obra tinha sido realizada numa época em que eu era apenas um aluno preocupado em passar nos exames. Lembra da história do Breuer? Freud trabalha no hospital, tinha vindo tinha se formado, foi para a França, fez especialização na França, com Charcot, começa a ter uma teoria ligada à hipnose, sugestão, volta para testar essas teorias no hospital que ele trabalha, expulso ele do hospital, não pode fazer isso. Ele fica desempregado, está recém-casado. Encontra com Breuer, lembra do rostinho do Breuer? Vou avançar aqui só para vocês o rosto dele. Ele chamou para trabalhar. Chamou para ele. Aí o Breuer fala assim, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho um monte de paciente. Vamos lá, trabalhar comigo, você vai ser meu assistente. E Breuer diz para ela, tem um método catártico, um método de teoria do trauma. Tem um método que se eu faço a pessoa reviver a cena em que o sintoma surgiu, o sintoma some. E Breuer só tinha tido um paciente com isso, que era Ana O. Então, um estudo de caso já serviu para Freud ousar tentar outros. E Freud começa a testar. Então, quando Freud... Ele que traz a questão da fala. Sim, ele que vai trazer. Não, de falar? É. Não, ele fala da catarse.
da fala vai surgir com a paciente Dora, caso Dora, que é de falar livremente, né? Porque ele não hipnotiza Dora, Dora não está afim de ser hipnotizada. Mas eu li que pelo encontro do Brauer, Breuer. é que o Freud despertou nele a cura pela fala. Não, mas vai despertar nesse primeiro momento a catarse. Vai ser pela fala catártica. Eu ponho para fora e ao falar, assim, ao falar do que está acontecendo, isso, mas vinculado a uma hipnose, sim. Não é ainda associação livre. Você está confundindo a associação livre. É só através de hipnose. Sim. Para Breuer, nesse momento, era catarse. De colocar para fora. E aí, o Breuer, os dois começam a teorizar sobre isso e escrever. Então, nas obras de Freud tem texto do Breuer. Então, por isso que em 1909 fala assim, a psicanálise não é minha, sou eu e Breuer. Só que o que acontece? Quando Freud lança a teoria da sexualidade, Breuer abandona ele. Deixa eu ver se... Na verdade, todo mundo foi abandonando ele, né? Isso, todos foram abandonando. Só Aqui, por aí ele coloca processo. Minha primeira divergência com Breuer surgiu de uma questão relativa aos mecanismos mais apurados do exterior. Ele dava preferência a uma teoria que, se poderia dizer, ainda era até certo ponto fisiológica. Tentava explicar a divisão mental dos pacientes histéricos pela ausência de comunicação entre vários estados mentais, estados de consciência, como chamávamos naquela época, e construiu então a teoria dos estados hipnoides, cujos produtos se supunham penetrar na consciência desperta como corpos estranhos não assimilados. Então ele vai dizer assim, essa é a teoria que ele está construindo com Breuer. Eu via a questão de forma menos científica. Parecia discernir que todas as partes, por toda parte, tendências e motivos análogos à vida cotidiana. Aí Freud vai discorrendo aqui e vai dizer assim, ok, essa teoria de Breuer é interessante, mas daí eu apresentei uma nova teoria, Freud apresenta uma nova, que é da psicossexualidade. Ele diz assim, o surgimento da transferência sob a forma francamente sexual, seja de afeição ou de hostilidade no tratamento das neuroses, apesar de não ser desejado e induzido pelo médico, nem pelo paciente, sempre me pareceu a prova mais irrefutável de que a origem das forças impulsionadas de neurose está na vida sexual. Quando ele começa a teorizar isso, ele apresenta essa teoria nos médicos, olha só o que vai acontecer. O consolo que tive em face da reação negativa provocada, mesmo no meu círculo de amigos mais íntimo, pelo meu ponto de vista de uma etiologia sexual das neuroses, pois formou-se rapidamente um vácuo em torno de mim. Todo mundo abandonou ele. Ninguém queria, ele era um leproso. Pois formou-se rapidamente, foi o pensamento de que estava assumindo a luta por uma ideia nova e original. Nesse momento, Breuer começa a se separar dele. A ideia pela qual eu estava me tornando responsável, de modo algum, se originou em mim. Foi-me comunicada por 3 pessoas cujo ponto de vista tinha merecido meu mais profundo respeito: o próprio Breuer, Charcot e Krobach, o ginecologista da universidade, talvez mais eminente. O Krobach, Freud vai atender a paciente dele, e aí, ao atender a paciente, ele relata que aquela paciente ainda é virgem. Mas como? Ela é casada há vários anos. Pois é, o marido é impotente. Então não tem cura. Porque eu, como médico, não posso contar para as pessoas que o marido é impotente, que ela ainda é virgem. E eu sou visto como um médico incompetente. Porque a cura para ela se chama penis normalis. Entenderam a frase? E entenderam o que ele está dizendo? Aí Freud fala, então as pessoas têm um sintoma porque a vida sexual delas não está em ordem. E aí Freud começa a perceber que os pacientes que passam a ter problemas na vida sexual, uma sociedade vitoriana extremamente repressiva, aquela sociedade faz com que essas pessoas desenvolvam sintoma. Então por isso que ele vai dizer que essas 3 pessoas, né, o Breuer, o Charcot, Martin, né, não Martin, e o Rudolf Krobach, vão cooperar com a hipnose, com a catarse e com a percepção da sexualidade. Ele é um ginecologista. Com essa percepção, Freud começa a construir essa teoria.
E aí, até aí tudo bem, né? Ó, uma teoria que está incubada. Esses 3 homens mentiram transmitindo conhecimento de que, rigorosamente falando, eles próprios não possuíam. Juntou os 3, o Freud articula isso. 2 deles, mais tarde, negaram tê-lo feito quando lhes lembrei o fato. Falaram, eu cooperei com você com essa teoria doida? Cooperou. Gente, eu quero uma coca, senão eu vou ficar com uma briga aqui. Eu mandei uma foto. Eu mandei uma foto pro meu pai de um prato com um ovo frito, né? Meu pai gosta de ovo frito. Aí a minha mãe falou assim, ele tem lombriga, já era uma meia-noite, mas ele tem lombriga. Aqui vocês usam essa expressão para matar, né? O que quer ver, né? Muito obrigado. Fazendo essa vontade comigo, né? Olhei aqui a coca. Quase que tomou a Quase que eu Coca-Cola. peguei da sono, né? Isso porque eu não sou mais cocólatra, né? Agora eu sou laranjólatra. Então, olha, ele vai dizer, 2 deles recusaram. 2 deles, mais tarde, negaram tê-lo feito, quando eu lembrei. O terceiro, o grande Charcot, provavelmente teria dito, teria feito o mesmo se me tivesse sido dado vê-lo novamente, porque Freud e Charcot também disputaram, não houve acordo. Charcot tentava achar a doença no corpo, mesmo a histeria. E Freud disse, não, está na mente, está numa outra instância que não é no próprio corpo. Mas essas 3 opiniões idênticas, que eu ouvira sem compreender, tinham ficado adormecidas em minha mente durante anos, até que um dia despertaram sob a forma de uma descoberta aparentemente original. Aí ele diz assim, a sexualidade como causa, algo que ele já tinha então observado pelos seus mestres. Ele vai chamar de secreto d'Alcove, né? O sotaque francês ficou bom? Secreto, quem fala francês aí, né? Se ninguém falar, fica desse jeito, secreto d'Alcove. Eu durante muito tempo falava, ao invés de falar souci, eu falava salsuf. Eu tinha ouvido, na minha área não é linguística, né? Até que uma pessoa com todo o cuidado do mundo. Não, foi a. Ai. Esqueci o nome dela, mas ela falou assim: Orlando, é Suci. Eu falei, obrigado por ter agora eu sei. Eu lembro, a Débora também arriscava. Não, a Débora do francês, né? É. Um dia, quando eu era ainda um jovem médico residente, passeava com Breuer pela cidade, quando se aproximou de nós um homem que evidentemente desejava falar com urgência. Deixei-me ficar para trás. Logo que Breuer ficou livre, contou-me com seu jeito amistoso e instrutivo que aquele homem era marido de uma paciente sua, que lhe trouxera algumas notícias a respeito dela. A esposa acrescentou, comportava-se de maneira tão peculiar em sociedade que lhe fora levada para tratamento como um caso de doença nervosa. Concluiu ele. Essas coisas são sempre secreto d'Alcove. Perguntei-lhe assombrado o que queria dizer, e ele respondeu explicando-me o termo alcove, leito conjugal, pois não se deu conta de quão extraordinário o assunto de sua declaração me parecia. Ele falou assim, o sofrimento das pessoas é aquilo que eles vivem no quarto íntimo, na intimidade deles. Quando Krobach, aqui é aquela cena que eu falei para vocês, né? Não vale tanto, não vale nada se não pode curá-lo depois de tantos anos. Quer dizer, a pessoa está lá fazendo tratamento com ele, o médico não cura, o médico é incompetente. E ele fala assim, eu não sou incompetente, é porque não tem cura. Porque o problema dela é com o marido. E ele coloca peris normalis, dose in repetator, né? Jamais ouviria tal receita. Mas ouviram tal receita. E tive vontade de fazer ver ao meu protetor que eu reprovava o seu cinismo, que ele tinha feito essa brincadeirinha, certo? E aí começa a surgir. Isso começa a ter um problema. Né? Ó, as pessoas de que ele pegou a teoria dizem, não, você não pegou de mim, não. Essa lepra aí, não. Aí surge também um rapaz que é secretário da Sociedade Psicanalítica, que não tem nível superior, não tem faculdade. 21 anos, extremamente dedicado, extremamente inteligente. Ó, aos 21, olha a profissão dele, serralheiro, e em grande parte autodidata, autorrenque, voltou para a escola e para a Universidade de Viena, onde ele obteve seu PhD aos 28 anos. Em 1912, até então Otto tinha publicado livros sobre a arte, mitologia, incesto, e aí esse homem que começa a mexer com psicanálise, ainda nem faculdade tinha,
ele começa a agregar. Olha, perdendo apenas para Freud como um dos autores psicanalíticos, cresceu para se tornar um dos líderes dessa revolução psicológica. O Otto vai trazer um novo sentido também, no sentido de que Freud briga por ele, briga pelo título dele, para que ele seja reconhecido como psicanalista, mesmo sem ser médico. Né? Ele é um filósofo. Ele é um filósofo, exatamente. Então aquela turminha que acha lindo dizer que só psicólogo é psicanalista, e uns mais puristas ainda dizem só médico, falta eles tentarem entender que Freud titulou como psicanalista e brigou pelo direito de um psicanalista que começou a psicanálise sem faculdade e depois se tornou PhD em filosofia. A teoria da repressão, aí vai colocando toda essa teoria. Para resumir isso aqui, para eu poder entrar de novo em Jung, aí Freud vai abandonar a hipnose, vai começar todo o processo dele, e até que ele vai chegar um momento em que ele vai romper, nessa primeira sessão ele vai dizer qual é a teoria dele, ele vai romper com um grupo desses teóricos. Quando ele rompe, ele apresenta isso aqui. Voltando aqui a tela, aqui. Então ele vai dizer o seguinte: hoje eu enxergo 3 psicologias, Freud, 1914. 3 psicologias. A psicanálise, que é minha, Freud, psicanálise de Freud. A psicologia individual de Adler, que a gente já estudou, que trabalha a singularidade, trabalha o foco no presente, todo esse caminho do complexo de inferioridade. E a psicologia analítica de Jung. Então ele divide. Esses 3 são psicodinâmicos, porque entendem que há uma angústia, mas são teorias completamente distintas. E é nesse momento que ele usa a ilustração da faca. Tomar uma faca com um nome, tirar o cabo num momento, e em outro momento, com esse cabo, tirar a lâmina e dizer que é a mesma faca, não é a mesma faca. Você trocou o cabo e a lâmina, não tem mais a mesma faca, já é outra faca. Então ele está dizendo assim, estar dentro da psicanálise e trazer uma teoria totalmente distinta da psicanálise, mas porque foi gerada dentro da psicanálise, não torna isso psicanálise. A gente não pode esquecer que Freud busca a existência de uma sociedade psicanalítica com um único objetivo, de que a psicanálise tivesse um freio, um veio. Porque ele previa a possibilidade de, surgindo muitos teóricos, cada um pensar de um jeito. Então, nós precisamos de uma sociedade que diga o que é psicanálise. Só que ele não imaginava que eram exatamente presidentes dessa sociedade que teriam também teorias que discordariam dele. E ele ficou em maus lençóis. Quer dizer, ele inventa a psicanálise, surge alguém e diz, olha, o que você inventou não é psicanálise. Como? Fui eu que inventei. Então o que ele faz? Ele repudia, ele lança esse manifesto e diz assim, só é psicanálise. E aí ele é expulso da sociedade dele. Acaba sendo expulso da sociedade. Exatamente, mais ou menos isso. Hoje podemos dizer que entre o público que estuda essa área, há uma separação. Uns vai para o Jung, outros vão para Freud. Tem essa ideia também? Quem estuda psicanálise fica na psicanálise. Não sai dela. Não, porque vai ter esse viés. Quem estuda Jung vai acabar ficando na psicologia analítica. No Brasil nós criamos um bicho de 7 cabeças. Quem estuda Jung, se apaixona por Jung, dificilmente consegue, não sendo psicólogo, ser psicólogo analítico. Psicologia analítica. Então o que acontece? No Brasil virou campo da psicologia. Bom, mas Orlando, eu conheço um monte de junguiano que nem psicólogo é. Viraram terapeutas holísticos. Entendeu? Isso começou a acontecer no Brasil. Vocês vão achar muitos psiquiatras que são junguianos. Por quê? Porque a psiquiatria, quando precisou de recursos, ela correu para quem naquela época? Para Jung. Jung estava disponível. Então, ele era um médico com uma escola de psicologia, e os médicos buscam recursos, correspondência com Jung. A Nise da Silveira é um caso. No Rio de Janeiro, muitos médicos fazem essa busca pela psicanálise junguiana, era uma psicanálise ainda até 1914, e aí, nesse caminho, esses médicos agregam o que é psicodinâmico, só que os médicos não são psicanalistas, eles são psicoterapeutas. Eles se intitulam como um curso de psicoterapia. Não, a psiquiatria é psiquiatria, porque você pode ser médico e psicoterapeuta, e não psicanalista. Desculpa, não psiquiatra. Então, assim,
Psiquiatria é psiquiatria, uma especialidade da medicina. Psicoterapia é uma especialidade na parte terapêutica da psiquiatria. Mas É esses terapêutica. Esses médicos aí que atuam hoje, eles estão caminhando nessa parte. Eles têm esses dois caminhos. Por exemplo, se você pega a doutora Zuleika, a psiquiatra que tem fama aqui em Londrina, ela é psiquiatra, mas ela se apresenta como psicoterapeuta e ela faz terapia. Então você vai lá para tomar um medicamento como psiquiatra, ou você vai lá para fazer terapia com ela. Ela vai na área de UNG. Ela não sei qual é a abordagem dela. Eu não sei qual é a abordagem, mas estou falando para entender esse universo. Eles precisam de alguma sociedade para chancelar, se ela se apresentar como psicanalista, vai precisar fazer exatamente o que vocês estão fazendo. Para Mas assim, uma por sociedade. exemplo, a psicologia tem alguns cursos que nem fala dessa psicologia analítica, Sim, pelo contrário. né? Jung foi Dentro de da Freud. psicanálise, depois que você concluiu essa formação de psicanálise, você pode fazer um curso da psicologia analítica? Não fazer o curso não há nenhum problema. Se apresentar como psicólogo analítico, não. Ah, sim, porque daí Aí é o um que título acontece? que não... Aí nós inventamos uma jabuticaba. Que é daí eu posso ser psicoterapeuta? Pois, mas o curso Porque para essa ser palavra específico de psicoterapia, o psicólogo briga também, né? Não, briga porque não acaba sendo para o médico. Um curso específico de psicoterapeuta. O que começou a existir no Brasil? Começou a surgir uma coisa chamada psicanálise integrativa. Que é quando a gente estuda vários autores. Mas isso aqui foi uma forma de encaixar Jung dentro da psicanálise. Porque daí a psicanálise não tem mais um viés freudiano nesse caminho. Ela tem uma psicodinâmica. O grande problema é que os textos de Freud contestam isso. E aí você pega um grupo de psicanalistas integrativos que são representativos, são bons profissionais. O curso é bom, eu não estou falando nada de mal disso. Né? Mas aí eles começam, por exemplo, vamos fazer regressão, vamos ver vidas passadas, vamos entender seus arquétipos. E isso não é psicanálise. Não é que isso não é real, não é que isso não tem base, não. Mas isso não deixa de ser psicanálise. Porque quando eu trabalho a questão dos arquétipos, eu estou entrando num termo junguiano, com o viés junguiano e com a existência do inconsciente coletivo. Quando eu falo de self para a psicanálise é uma coisa. Quando eu falo de self para Jung, é outra coisa. Então, os termos começam a variar. E se os termos começam a variar, eu começo a ter... É como se eu estivesse falando francês no lugar onde todo mundo só fala português. E aí as palavras, eu começo a ter os falsos cognatos. Mas para a gente que está no meio, já O está português difícil da Dilma. entender toda essa dinâmica Aham. de títulos. Imagina para um paciente quando Ah, ele vai não, escolher a gente. Não, ele não escolhe por isso. Ele escolhe Por indicação. por indicação. Fulano é bom. Eu vim aqui porque me falaram. Então, por que acontece? Como é que ele vai saber quem é o Jung e quem é Freud? É. Se a pessoa fala assim, eu sou Ele sabe psicanalista que existe psicanálise holístico, e psicologia. aí isso para uma certa clientela dá opa, holístico, esotérico. Alguns colocam assim, mas eu sou psicanalista integrativo. É outra coisa. É outra coisa. É a mesma coisa. A holística integrativa É a É mesma a mesma coisa. coisa, é idêntico. Não tem Ou diferença. aquelas terapias alternativas, Aham. terapias integrativas e a holística. É a mesma coisa. é a sua área. Mas não é por isso, Não é por isso. Então, na verdade, qual é o erro? É intitular psicanálise. Pode ser psicoterapia. Mas não é psicanálise. Por quê? Porque Jung não é psicanalista. E quando eu falo isso, vocês estão vendo que eu estou enfatizando bastante por um motivo. Eu sou apaixonado pela teoria do Jung. Eu acho maravilhosa. As técnicas dele, eu não li pouco Jung, eu li muito sobre Jung. Mas assim, apesar de reconhecer, de citar, de usar técnicas, eu gosto mais de meditação ativa. Quando eu trabalho a questão dos sonhos, é bem gostoso você ver isso. A análise dos contos de fada, eu tenho curso sobre isso. Tudo é muito importante. A arte e terapia, se você trabalha mandala, então nem se fala, né? A mandala que eu tive no consultório foi raptada, você não fez a minha outra mandala. Né? E assim, tudo isso, só que isso não é psicanálise, não é contra a psicanálise. Isso não é psicanálise. É igual, por exemplo, eu uso o Adler.
Você trabalha uma situação específica, a Adler é uma ferramenta maravilhosa, mas eu sei que não é psicanálise. Eu uso técnicas de cognitivo comportamental, estou trabalhando com dependente químico. Então, o pessoal fuma maconha de manhã, de tarde, de noite. Redução de dano. Porque vai morrer logo, vai surtar logo. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de fumar de manhã, de tarde, de noite, de manhã vamos fazer ginástica, vamos fumar. Está fumando 3 becks de maconha por turno, vamos fumar 2 e vamos tentar elaborar isso. Isso é psicanálise? Não, isso é cognitivo comportamental. Isso é questão de mudança de hábito. Mas você utiliza ferramentas, você só não abre mão dos paradigmas psicanalíticos. Por exemplo, se eu me firmar no pressuposto de que eu sou um ser monista e tenho que buscar minha individuação, pronto, quebrei a psicanálise. Porque a psicanálise não é monista. Ela trabalha com 2 forças, 2 pulsões de vida e morte. Então, quando eu falo de indivíduo, de individuação, eu estou falando algo que não tem a ver com o sujeito. Então, já tem um termo que se contrasta. Se eu falo do paciente da psicanálise, eu falo de um sujeito. E o sujeito é construído no Édipo. Isso é psicanálise. A psicanálise. Se eu estou conversando com um junguiano, não existe sujeito, eu tenho um indivíduo. O final, por exemplo, do processo terapêutico junguiano é maravilhoso. O indivíduo troca o próprio nome. Mas você já falou sobre, mas eu não lembro qual a diferença do sujeito para o indivíduo. O sujeito é aquele que detém sua falta, que se constrói no falo. Deixa de ser falo e passa a ter falo. Isso acontece no Édipo. Então, o psicótico é falo. É o falo da mãe. Não tem corpo. O sujeito, ele assume a dor da falta, perde a mãe em nome de manter o falo para si. Então, ele não é falo da mãe, ele tem agora o falo. Então, esse é o caminho do sujeitamento. As pessoas chegam no consultório assujeitadas. Sujeitos que não conseguem deter sua própria falta. Isso aqui destoa da teoria. Fala, mas eu não concordo. Não, é a teoria que ele está falando. É que você ia falar, senão você perde a sequência. 2 colocações. Nós temos visto hoje que os psicólogos já estão partindo para essa área mais abrangente da psicanálise, estão querendo fazer algo assim complementar. Até veja na Unifil, parece que já estão abrindo as portas para a psicanálise. Sim, tem um grupo de formação da Unifil. Agora vai ter uma palestra agora, vocês viram? A palestra. Gostaram daquela palestra? Abriram de novo. Abriu? Tem, vocês corram para tentar pegar. O Estou pessoal em menos de um dia. Não, abriram, vai ser no outro local. Aí você no auditório deles agora, o maior. Maior, né? Vai ser maior. Aí eles abriram, aí quem não fez dá tempo de fazer. Eu só não vou fazer porque eu atendo na sexta. Mas é assim, eu vi umas palestras dele, parece que é bem tranquilo, é bom, é gostoso de escutar. Né? Mas ele vai falar sobre o Winnicott, que é uma outra, é psicanálise, é uma psicanálise inglesa que nasceu não de um psicanalista, mas de um pediatra, que lidando com o adoecimento da criança, vai por esse caminho da psiquiatria infantil, usando as técnicas kleinianas. Então é uma psicanálise não edipiana. Não é que não vê o Édipo, mas não coloca o Édipo como centro da formação do sujeito. Aí continua tendo a percepção do sujeito, mas de forma diferente. Então, a minha colocação é essa. A Unifil, eu não sei como é que ela se posiciona na formação de psicanalistas não psicólogos. Eu não sei como Ela não aceita. Não aceita, né? Não. Eu já tentei, já fiz até parte de um grupo que se reunia com o professor à tarde, eu fui extremamente de lado. E olha que para eu me excluir é difícil, né? E é cruel. E aí eu penso assim, Hakuna Matata, né? Lembra Hakuna Matata? Se o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Então assim, não são esse grupo de psicólogos ignorantes que são ignorantes. Não são eles que estão não querendo a gente. Eu vou ser muito sincero com vocês, nesse ponto sou bem arrogante. Se um grupo me recusa no meu trabalho profissional, eu que não quero mais eles. Por quê? Primeiro que eu vou dizer que eles são analfabetos. Eles nunca leram Freud. Eles nunca leram esse texto de Freud que a gente está estudando aqui agora. Eles nunca viram as cinco palestras de Freud nos Estados Unidos.
Eles nunca estudaram a história de Otto Rank, nunca viram a história da Melanie Klein, não viram a história da própria Ana Freud, não viram o parecer do Conselho Regional de Medicina. Sequer dão conta de entender o que é ciência. A ciência é aberta para toda a comunidade. Mas algum ponto eles alegam, né? Sim, o ponto é que eles são psicólogos e eles estão parados no tempo em que a psicologia brigou com a medicina e usou a psicanálise. E isso nós vamos estudar. Quando nasce essa mágoa toda, a gente vai estudar. E eles pararam no tempo. Houve um cisma aí nisso aí? Houve uma briga feia, porque a psicologia chega em 1960. A psicanálise já estava no Brasil. Já tinha psicanalistas não psicólogos. Quando a psicologia é fundada, já tem psicanalista. Já vem psicanalista de fora. Aí, como eles perceberam um vazio, aí eles pegam esse vazio e falam, a psicanálise aqui é nossa. E virou feudo deles numa briga com os médicos. A briga era entre médicos e psicólogos. Então, nessa mágoa entre essa frustração dos psicólogos com os médicos, resolveram assumir a psicanálise. Aí outro grupo de outros profissionais que querem fazer um caminho lacaniano, eles começaram a aborrecer. E qual é a outra mágoa? A mágoa se chama academia. Não são todos os psicólogos. Eu não estou falando mal dos psicólogos. Estou falando das academias, faculdades de psicologia que fecharam. O UEL, por exemplo, é ridículo. É ridículo uma universidade se fechar. Por exemplo, eu acho ridículo você fechar a discussão científica para uma categoria só. Virou sacerdócio. Sabe o sacerdócio? Só o padre entrega a hóstia. Sim. Só o pastor impetra a bênção, celebra a Santa Ceia. Isso são coisas de religião. Dogma, porque é. É porque aí pronto. Aí eu brincava com os psicólogos que estavam se formando e falava assim, a partir de hoje, ele ia pegar o CNP e falar, a partir de hoje você ouve a unção da psicologia, agora você vai poder aplicar um psicodiagnóstico. Você estava avisando, velho. Você tá com dor de cotovelo. Falando, não quero ganhar dinheiro aplicando psicodiagnóstico, né? Mas assim, eu acho ridículo que a academia se preste a esse serviço. Eu acho que a sociedade não tem que saber dos segredos do profissionais, que vai ferir a questão da lisura, da aplicação, etc. Perfeito. Mas quando você está diante de um cara que está fazendo um mestrado, um doutorado, e não é psicólogo, eles recusam. Eles não ensinam. Aquilo que você aprende em outro país, que você lê livro. Por exemplo, eu não posso comprar um livro do conselho de um psicólogo, na casa do psicólogo, que fale sobre HTP. Não posso. Mas eu posso estudar a tese, os livros de quem montou todo o método que eles homologaram. Porque é domínio público. É no mínimo, para eu dizer assim, ingenuidade. É assim, você vai lá no Conselho Regional de Psicologia, aqui. Chegava no conselho assim, olha, eu estou fazendo um curso de psicanálise. O que vocês acham? Sabe o que eles vão responder? Eu digo isso porque já foi respondido. Uma colega que foi lá. Falou assim, olha, psicanálise não é psicologia. A gente não tem que achar nada. Psicanálise tem a ver com psicanálise. Se o Conselho Regional de Psicologia fala isso, por que uma faculdade com um monte de psicólogo que é mestre ou doutor, é por simplesmente ou analfabetismo ou maldade mesmo. Então a gente pode escolher. Se a gente entender, não, eles não estão sabendo o que é isso, então são ignorantes. Falou, não, eles já leram esse texto. Então, são maldosos, são um bando de psicopatas que estão fechando. O problema é que quem vai entrando, vai aprendendo a Quanta não mágoa, gostar, eu tô né? vomitando aqui, ó, tô precisando de terapia. Coração peludo aqui, né? É a coca. Faz bem, Mas é a faz coca bem. que fez esse efeito. Para descer um pouco. Um pedaço É do bolo, verdade. tá O veneno tá. Isso. Eu entendi. Será que é A porque gente a não pode universidade falar vai de- perder terreno com isso? Com certeza, é recursos. Boa parte é terreno e os professores estados. Sim. Porque eles E querem aí, manter ali gente, o gente, aluno. tem tanta gente, nós somos alienado. 600, só em Londrina, 600 mil habitantes. Pessoas que não dão conta de pagar a terapia, ou pessoas que têm como pagar, assim, e não acham bons profissionais. Tem campo para todo mundo. Não precisa. O que seleciona o profissional? É a eficiência dele. Tem um colega do meu filho, que é novinho, né, 24, 25 anos, daí ele veio me abordar, né, que eu não podia estar trabalhando porque eu não era psicólogo. E ele está trabalhando. Daí eu falei assim, como que está a sua agenda? Vamos conversar. Porque ele tá trabalhando e a agenda dele tá começando, ele é Sim. jovem e tudo. Só que assim,
a facilidade agora de ter a cara mais velha ajuda do que sim. quando é jovem. Sim. Vestir beca não, mas Eu vejo uma beca linda. Ó, é aquilo que a gente estava conversando. Nós precisamos de psicanalistas que tenham a nossa idade, né? que tenham a nossa maturidade e as nossas escolhas. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, Orlando, você vê para mim uma pessoa para atender, um parente meu, um paciente meu, um parente meu, não posso atender. E aí eu saio buscando, assim, os psicólogos que eu conheço, eu falo assim, não tem para quem encaminhar, não tem. Muitas vezes você não tem essa pessoa, porque a pessoa fala assim, eu quero uma pessoa que tenha uma idade, 40, 50 anos, que seja hétero, homem. Aí você começa a buscar, assim... É incrível, mas assim, você tem meninos que se formaram 20 e poucos anos de idade, e alguns com questionamento da própria orientação sexual, e aí você tem uma sociedade que demanda um outro tipo de clientela. Não é preconceito, é assim, é a realidade da busca. Não tem o que você falou? Você começa a achar poucos. A gente tem cunhada já. Não, mas eu digo homem. Homem. Né? Homem que tem uma visão muitas vezes intelectual. Alguns me perguntam, falam assim, eu queria alguém que dá conta de conversar sobre filosofia, que não fica só com essa questão de só terapia, que dá conta de falar comigo. Eu já tive paciente, 70 anos de idade, a pessoa chegava e vinha conversar comigo sobre Atlântida. O reino de Atlântida, como é que construiu as pirâmides. Né? fala para ele ir lá comigo que eu adoro isso. E aí, então, está cheio de gente que... Isso é um processo terapêutico, isso é psicanálise. Agora vai lá para o psicólogo cognitivo comportamental para ele dar aulinha, olha, não tem demanda. Ou senão aqueles carinhas assim que chegam e falam assim, que você acredita em ET? Eu tô tendo... Eu falei, pode falar que eu também tenho as minhas visões. Perfeito. Entenderam assim? Não estou falando nada contra a integrativa. São conhecimentos legítimos, bons, mas não precisa dizer. Vocês querem mexer numa outra coisa? Está mexendo com a integrativa? Sociedade Cristã de Psicanálise. Meu Deus, isso não existe. Eu sou cristão. Eu sou cristão, eu temo a Deus, eu tenho toda a minha fé, né? Mas eu tenho que entender que psicanálise é psicanálise. É diferente de sociedade de cristãos psicanalistas. Tá bom, eu sou cristão e resolvo, por exemplo, achar cristãos para... como é que você está lidando com isso, tal. Colegas meus, mas montar uma escola de psicanálise cristã, com valores cristãos, psicanálise não tem valor. A psicanálise trabalha com o inconsciente. Então, assim, percebe? Essas coisas destoam. Foi nesse sentido que eu não sei se foi a Faculdade de Assembleia de Deus que aprontou um rolo que deu uma bagunça feia para a psicanálise, porque eles tentaram montar um bacharelado de psicanálise dentro de uma faculdade ligada à teologia. O Conselho de Psicologia foi lá, processou, ganhou a ação. Não tinha como eles ganharem. Não dá certo. Não dá certo, não funciona, não é esse o caminho. E aí você já exclui o grupo, por exemplo, dos budistas, do Sim, Fica muito fechado, né? Só de eles. É diferente, por exemplo, tem um grupo que fez curso comigo lá em Brasília, me chamaram até agora para atender uma pessoa, né? Talvez mês que vem eu tenha que ir para Brasília para isso. E eles fecharam um grupo de uma igreja. Né? Pegaram e falaram assim, nós vamos montar uma clínica dentro da igreja, para membros da igreja, para lidar com as psicoses, neuroses dos membros da igreja. É uma igreja de 5.000 pessoas. Então, uma das regras da clínica deles só atendia membros da igreja, não era para a comunidade. Mas a liberdade é tua de fazer o trabalho psicanalítico. Eu nunca ensinei para eles o que se pode como cristão. Não, eu ensinei para eles a técnica psicanalítica. Como é que Freud via, como é que Lacan trabalhava. Toda a compreensão do humano pelo viés da terapia, da teoria psicanalítica. Agora, nesse sentido... Você está raptando meu copo? Não, eu estou vendo você já vai Não, bater eu a tô na mão mesma ali. aqui, que parece que ele vai meter a mão aqui assim, ó. É o veneno. Vocês foram me provocou. Né? Entenderam? Tá ok? Compreendeu isso? Vamos ver então um pouquinho de Jung, agora a beleza dele? Então, indivíduo está dentro desse conceito de que Jung percebe que a pessoa adoecida, ela está partida ao meio.
Então ela se acha faltosa, em falta. Olha que destoa. Eu preciso ter a falta. Não, aqui ela acha que ela precisa buscar fora dela, se realizar. Por quê? Porque ela está escondendo dela mesma, na sombra dela, o que ela é. A gente vai ver agora a teoria junguiana, um rascunho do que é a teoria junguiana, e só aproveitando um gancho, mais para frente, no tempo dela, a Cláudia vai passar para vocês, vai propor para vocês, um curso para vocês conhecerem Jung mesmo. E aí já é um curso específico. As teorias, a técnica, como funciona. E vocês estarão, claro que livres para optar entre a única coisa que... O que é complicado? É serem psicanalistas e junguianos. Porque vocês vão ter esse questionamento. Espera um pouquinho, Jung não é psicanalista. É igual a esses psicólogos. Não pode ser... não pode ser psicólogo, não pode ser psicanalista se for psicólogo. Não existe isso. Nossa, Jung não é psicanalista. Jung não é psicanalista. Jung é psicólogo analítico. Ele fundou uma escola com um pensamento maravilhoso, com uma teoria maravilhosa, que ele escreveu muito. É super eficiente o trabalho dele, mas ele não é psicanalista. Entenderam esses pequenos detalhes? Vamos ver a teoria dele? Agora, mas Orlando, para que eu vou estudar Jung depois fazer o curso? Porque se ele não é psicanalista. Não, ele não é psicanalista, mas ele tem técnicas maravilhosas. Ele tem uma forma de ver o ser humano. São ferramentas que a gente vai lidar com ela e muito bem. Deixa eu fechar essa tela. Orlando, mas você falou aí que da laranja aí, você me inquietou esse negócio da laranja aí. É metade da laranja? Carne moída. É uma coisa meio estranha aí, né? Eu também lembrei do Fábio Júnior mesmo. Mas e se alguém pegar a sua metade? Pois é. Se Aí vem alguém a pegar a questão. sua metade, e aí a outra, como é que vai fazer? Conceito de alma gêmea? Tipo Não, assim... que é você mesmo, tal, casar com você mesmo, aí a laranja. Então, não, porque daí... Mas aí o a Lacan pessoa... também já fala isso, no sentido de que não existe o amor, você tá... Amo te sentir mais que tudo. Tudo é você, o outro é só uma ilusão. Tá. Sim. Tem muita gente iludida aí, né? Sim. Todos. Até nós alcançarmos o processo de individuação, nós somos totalmente iludidos. Mas a gente fica a vida inteira, né? Para quem acredita, pode ficar vidas e vidas. Ainda bem que... Olha só, ele não vai nem dormir hoje. Pois é, eu sempre pensei isso. Aliás, a vida é uma Metade da ilusão, laranja, né? mas se alguém pegar a minha metade, tipo, Então não era eu vou assim. ficar pensou? vagando na vida. Vocês já viram o Cláudio Duarte falando sobre isso? Você já viu? Gente, ele é um gênio. O Cláudio Duarte é um pastor. O pastor. Quando ele trabalha o tema de Ele assim, trabalha essa questão de Deus, ele coloca assim, que chega na igreja, irmãozinho, chega lá e fala assim, eu vou procurar a pessoa que Deus preparou para mim. Eu falo, que Deus preparou o quê? Você que faz a sua besteira e depois joga a culpa em Deus. Aprende a escolher. Essa é uma telinha, uma projeção, que não fui eu que fiz, mas eu gostei muito dela. Eu tenho usado para apresentar um pouquinho da teoria junguiana. Tem uma outra que eu usava para... Essa eu não consigo localizar para trazer para vocês. Eu vou mandar para vocês esse material. Aqui tem um pouquinho de quem é Jung em si. Nasce na Suíça em 1875, ele morreu em 1961. Filho de um pastor de uma igreja reformada suíça. Vamos entender essa complexidade. Freud é judeu. Jung não. Jung é filho de um pastor, então, reformado, sabe? Aquela posição mais radical, calvinista. E a mãe dele? Reformado, suíço, né? E esse é o pai dele. A mãe dele é uma espiritualista. No momento em que o kardecismo está ali, borbulhando, e participava daquelas mesas... mesa branca, como é que chama aquela aquela movimentação do copo, para conversar com os espíritos, né? Ele tem parentes que conversam com mortos. Então, assim, domingo está na igreja e na semana está vendo sessão espírita dentro da casa dele. Então, só para a gente compreender a mente desse homem. Eu vou mandar para vocês depois. Vou mandar? Vou sim. É Genebra? Pode ser. É a infância modesta e investigativa.
Ele vai trabalhar todo o processo da escolha da profissão dele, vai ter algumas crises ligadas a isso. Ele vai ser o quê? Vai ser pastor? Vai ser médico? Né? É um rapaz bonito, vai se casar com uma das maiores fortunas da Europa. Né? Em 1902, ele começa a flertar com Freud por meio de cartas. Né? Esse flerte vai até 1904, o contato com a obra. Eles começam a se corresponder. Em 1907 eles têm o primeiro encontro, que é o que vocês vão ver no filme O Método Perigoso. E nesse primeiro encontro eles ficam 13 horas conversando, eles não param, começam a conversar. Então eles têm um encontro. Em 1913 há um rompimento com Freud, Jung então segue o seu próprio caminho. Né? Por que que eles romperam? Qual que é o que a gente percebe no verniz de toda a história? Natureza sexual como causa única dos conflitos psíquicos. Segundo Freud, né? Isso é Freud. Freud não aceitava que Jung considerasse os fenômenos também espirituais. Então entra toda essa questão. Jung não está trazendo uma religião, ele está dizendo que tem que respeitar os pressupostos religiosos. Eu tenho que olhar para isso, eu tenho que acolher isso. E Freud dizendo, não entra nisso, porque a gente já é mal visto. Imagine se a gente entrar naquilo que nem pode provar. E fica aquela questão, já somos acusados de sermos curandeiros. E agora, se a gente começar a trazer, vão virar xamã. É isso que ele está colocando. E eu falando, não, mas a gente tem que explorar a verdade tal qual ela é. E ele vai construindo toda a psicologia dele, e essa psicologia vai agregar tudo, a genética, física, etnologia, antropologia, mitologia, ciências ocultas para a psicologia, alquimia, gnosticismo, religião, a própria psicanálise, pedagogia, psicometria. Tudo isso se insere na teoria junguiana. Então é uma teoria muito vasta que se amplia. Jung, quando entrou em deprê, ele saiu viajando pelo mundo. Ele veio para o Brasil, ele foi para a China, ele foi curar a depressão dele como passeando. Ele tinha um barquinho dele, assim, quando ele entrava meio em deprê, ele entrava no barquinho dele, ficava lá. Assim, imagina o tédio. O Freud tinha que vender a janta para poder comer o almoço, né? Vou vender o almoço para comer a janta. Mas você pediu para eles assistirem o Método. Daí, quando eles descobrirem que quem bancava a viagem era a mulher e ele ainda tinha amante... As amantes, né? As amantes. Quem era esse doido? E as amantes dela eram pacientes dele. Só que ele Eu fala vi, assim... tem um filme, né? O Método Perigoso. Não, tem um outro filme A dele. Jornada da Alma. Esse aí, então. Eu assisti esse. Gente, eu achei a série Freud, só que ela só é em inglês e não tem legenda. Mas vai sair, não vai? Não, vai sair na Netflix. É. Eu achei uma outra, que é eu não sei se ela é inglesa, da Inglaterra, ou se ela é americana, mas eu imagino que ela é inglesa. Eu achei interessante, só que toda em inglês. Sem legenda. Que fala Mas podia- sobre uns relatos de Freud. É a história dele. Tá, mas aí tem legendado. Não achei com legenda. Tem. Tem? Eu vou passar para você. Então passa, porque é o que eu achei que não tinha. Eu falei, que pena, né? Porque Professor, volta a tela lá, deixa eu só ver aquele assunto lá, que eu poderia dar uma disponibilidade, né? Etnologia, dá muito pano pra manga. Sim. Aquilo que a Cláudia falou, que algumas faculdades sequer discutem Jung, é uma verdade. Porque como ela começou a trazer base para o que é holístico, porque é esotérico, e a psicologia tem umas crises, umas neuras que não é científico, não pode estar no campo deles, então eles começaram a abolir, não comprar livros de Jung e assim por diante. Em muitas faculdades, você vai e não tem quase livros de Jung. Por conta desse. Então, o conhecimento maravilhoso foi colocado meio de lado. O que começou a acontecer na parte da psicologia junguiana no Brasil? No mundo também, vamos colocar no Brasil. Muitos psicólogos que têm a sua religiosidade começaram a achar em Jung um campo para ratificar. Então, começou a surgir um grupo de psicólogos, aí veio a questão, espiritualistas. Aí, um grupo que não é espiritualista começou a ter aversão a isso. Surgiu uma psicologia chamada transpessoalidade. Não sei se já ouviram falar da psicologia transpessoal. Né? Não é análise transacional, tá? Psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal é a psicologia, na verdade, ligada a Jung, mas um Jung místico, ocultista, onde você não tem psicose, você tem invasão de dimensões. Um mundo paralelo, espiritual, que invade. O psicótico nada mais é alguém que está abrindo portas para esse outro universo. Isso se chama psicologia transpessoal.
Nossa. Então vocês vão encontrar esse padrão. Só que se a pessoa se apresentar nesse formato, o Conselho de Psicologia começa a dar umas interferências sobre isso. É meio universo Marvel, né? Eu tinha uma colega lá em Brasília, que ela era voluntária na promotoria, e eu estava tratando de 2 psicóticos lá, um que tinha chip na cabeça, um mau contato, e outro chip na porta da casa, né? Tinha câmeras na porta da casa. Aí eu mandei ele achar a câmera e passar o ímã, ele falou, são microscópicas e assim são centenas. Puxa, foi mais esperto que eu, né? E aí eu comentando com ela, ela disse assim, olha, eu trato no meu consultório, só que a gente não cessa a psicose, a gente abre as portas para que ela se desenvolva, tipo espiritismo, né? A pessoa acolher aquilo como se fosse uma entidade e o que vamos chamar, a expressão usada no espiritualismo, desenvolver. Esse é o caminho. Então é uma psicologia transpessoal. Para Jung, então, esse mundo de conceito religioso, de crenças, assim, ele aceita. Né? Ele aceita discutir, ele coloca, ele existe, não tem como ser negado. Então, esses sonhos de revelação, migração da alma, você está aqui, de repente uma pessoa está no Japão, vocês têm um sonho, você vai ligar, a pessoa está pensando em ligar para você, essa sincronicidade, porque existe o viés do inconsciente coletivo. Na hora que entrar no inconsciente coletivo, isso vai ficar mais claro de você perceber. A tese de doutorado dele, ele fez com pessoas que incorporavam, mas ele fazia análise do espírito. Entende? Então, tipo, ele vai no candomblé, se incorporar lá o pai. Faz análise com a Yansan. Por exemplo, ele acha que pegava uma pessoa que Incorporava vários espíritos. Então, daí ele foi analisando o espírito. E ele fez a tese de doutorado dele. É um trabalho. Sim, mas olha, de onde ele começou a ter que beber isso? Olha lá, da etnologia e da antropologia. O antropólogo não pode ter pudores. Ele vai lá na África, numa tribo, a pessoa incorpora, ele não tem que, isso é pecado, sabe? Não, ele tem que assumir ali, reconhecer que é o caminho. Dizer que não. Do contrário, ele não é Você antropólogo. com Yansan, você foi por um caminho da Yansan, ia para ele. Isso. Né? Ele Como é que você vai se escandalizar quando Não uma pode. pessoa diz que é Yansan? Deixou de ser antropólogo. E vamos imaginar um psicanalista. E aí um paciente, o Almir que é pastor, chega lá, está lá sentado, tá o paciente dele e fala assim, olha, eu vim aqui porque Yansan mandou eu vir aqui. Desculpa, mas a Yansan está errada. Marca outro horário. Vai ser igualzinho. Um colega, a Cláudia mencionou, eu lembrei do Luiz, né, da BMP, em que o paciente chegou para ele e falou assim, olha, você está vendo? Acabou de pousar o disco voador. Aí esse meu colega olhou assim e falou, nossa, eles têm anteninha, né? Olha, eles estão saindo da porta. E aí pronto, ele entrou na viagem e acabou. Aí tem conversa, tem diálogo. Aí você fala assim, que isso, eu não estou vendo nada. Acabou o diálogo. Morreu, não tem terapia. Então, eu estava atendendo uma mulher, e a mulher falou assim, olha, Deus me falou, Deus me mostrou que o meu marido fez um pacto com o diabo. E fez um pacto na encruzilhada, e ofereceu o meu filho em sacrifício. Deus me mostrou o meu marido com a cuequinha do meu filho, entregando para o diabo. E tinha um pai de santo, e o pai de santo todo cheio de colar, acolhendo isso. E eu vi, era a visão dela, e ela chegou para o marido, falou, você fez um pacto com o diabo. Ele tinha sido orientado pelo psiquiatra a nunca discutir com ela. Aí ele falou assim, fiz, mas já pedi perdão a Deus. Pronto, ele ratificou nesse formato a história dela. Comecei a trabalhar com ela a visão dela, com a linguagem dos sonhos. E depois eu descobri o que era a visão. Ela foi abortar quando jovem, e toda a cena que ela me descrevia na visão, ela aconteceu, só estava distorcida. Tudo. A roupa branca era o médico, os colares eram o estetoscópio do médico, o médico tinha algumas pulseiras, a cuequinha foi o marido que tinha levado para ela roupa íntima. Todos os atos, o pacto é porque o marido, que era namorado na época, tinha pago
pro pai de santo, que era o médico, para fazer o aborto. Tudo aquilo aconteceu. E por que isso veio no formato de uma visão? O filho viaja para a Inglaterra e ela se sente sozinha em casa, sem esse filho, entra em desespero, o casamento está em caos, e ela vai para um culto, no culto ela está em catarse, né? Está expressando toda a emoção dela, a visão veio a culpa que ela sentia, que ela não enfrentava, falou, nossa, meu filho não está aqui, eu ia matar meu filho. Olha, foi difícil. Sabe o que mais dificultou o processo terapêutico dela? Porque o marido tinha concordado no formato de contar a história junto com ela. O marido não precisava embalar tanto naquele, ele não é o terapeuta dela. Mas quer ajudar, né? Quis, não, e orientado, né? O médico orientou. Ele vai saber isso. E aí quando ela percebeu, nossa, mas meu marido confirmou, ele fez o pacto com o diabo. E assim, percebe-se, agora é muito importante a gente compreender isso. Vocês vão receber pacientes que não vão ter a fé que vocês têm. Você ateu vai receber um crédulo. Você crédulo vai receber um ateu. E aí? Você tem que dar conta de lidar com isso. Não vai questionar o Por isso, sistema de talvez, crença que de ninguém, né? esse formato desse curso que a gente está propondo a fazer pode ser bem interessante, não para mudanças de informação, de fé, mas para uma abertura de novos conceitos. Porque essa ideia do curso é assim, ele é formado de 3 módulos, daí uma da teoria junguiana, daí a filosofia e as ciências da religião. Ótimo. São as 3 abordagens que deram toda a estrutura da teoria dele. Inclusive, assim, dentro da ciência da religião, conhecer todas as religiões. Isso que é importante. Inclusive, visitar. Tem coragem de ir lá no cantinho? Ah, tem gente que não vai. Eu também não vou, tenho O Zeca coragem. Pagodinho fala que no Rio de Não Janeiro, entra. o povo lá tem condição de pagar psicólogo. Então diz que para ir lá no morro, lá na favela, diz que o pai de santo é psicólogo. O cara vai ter condição de pagar um psicólogo, ele vai para pai de santo. Eu O chamo... É o aconselhamento. que o Ribão falou, Ana vai na benzedeira, né? Agora, ontem eu cheguei em casa e o pezinho de hortelã estava desmaiadinho. Desmaiado. Aí eu fui e falei, nossa... Falta de água. Não era falta de água. Eu peguei, tinha umas folhinhas, fiz o meu chazinho. Mas de manhã estava mais desmaiado. Eu falei, vai morrer. E eu digo que eu tinha colocado água. Falta de luz. Aí eu peguei, hoje saí de manhã, coloquei ele no que pegaria sol. Quando eu volto na do almoço, tá lindo. Não sei como é que vai estar agora, quando ver isso tudo de cor. Mas ele Eu lembrei do só Ridão, em porque ele casa. fala assim, a benzedura, né? Com Com freio. com Eu fiquei ramos tentando aromáticos. lembrar Ele é esse com nome, freio. não É com lembrei. freio. O que é confreio? É uma folhagem, né? É que tem cheiro, tem que ter cheiro. Fiquei tentando lembrar esse nome, não consegui. Não, o confreio ele tem uma folha assim, mas ele é uma planta medicinal que tem várias propriedades. E aí ele toda hora queria dar exemplo, ele falava do confreio. Pessoal, olha a teoria do conhecimento junguiano, epistemologia junguiana. Trabalha com a questão do pensamento mítico, trabalha com o pensamento científico e com o que a gente vai chamar então de pensamento complexo, que vai dar origem a que é um homem simbólico. Por isso que ele escreve o homem e seus símbolos, e vai trabalhar muito a questão do símbolo. Os símbolos são universais, carregam o conceito do mundo todo. Então tem toda uma perspectiva ligada aos símbolos. No que ele vai chamar de níveis da psique, da alma, ele vai dizer assim que existe um nível da consciência e o inconsciente é que começa não é a divergência, é o acréscimo, né, no conceito de inconsciente. Enquanto Freud fala de consciente e inconsciente, no mapa freudiano, nós temos o que está consciente, e no momento em que acontece o Édipo, surge o inconsciente, e esse inconsciente pode ser latente ou reprimido. Então, esse inconsciente latente será chamado de pré-consciente e o reprimido vai ser só inconsciente mesmo. Então, eu tenho essa estrutura psíquica para Freud. Jung vai dizer assim, o ego
está no consciente. Ele é consciente. O ego e as suas funções são a interação da pessoa com o mundo. Mas agora nós temos os complexos que estão vinculados ao inconsciente pessoal. E os complexos, o que vai tornar um complexo estabilizado é o self e que vai buscar os arquétipos para a estabilização disso. Daqui a pouco eu vou explicar de forma simplória também o que são esses outros nomes. Tá? Então nós temos essa formatação, né? Consciente, consciente pessoal, inconsciente coletivo, onde eu tenho o ego, complexos e arquétipos. Esse inconsciente coletivo não pertence a uma pessoa, mas à raça humana. É como se fosse o depósito de toda a herança de conhecimento, de experiências da humanidade. Então, quando, por exemplo, isso aqui é interessante para você trazer algumas explicações. Por exemplo, quando alguém resgata uma vida que não é dele, um junguiano que não acredite numa reencarnação, ele tem condições de falar, resgatou algo do inconsciente coletivo. Por que precisou resgatar isso? Então, por exemplo, nós podemos ter sonhos, nós estamos vinculados. É como se eu aqui no Brasil, alguém está lá na China, eu estou vinculado ao mesmo inconsciente. Nós somos humanos, o mesmo inconsciente coletivo. Para mim, uma ilustração bem gostosa de ver Jung é o filme Avatar. Não o Avatar, o menininho, mas o Avatar, os azuizinhos. Os azulzões, né, que são todos grandes. Aquela árvore lá. Isso, a árvore da vida, que interliga todos os seres vivos, né? A Eia, né? Então seria muito dentro desse inconsciente coletivo, que é uma comunicação. Todos estão comunicados, nós não somos ilhas. Então seria mais ou menos assim, a brincadeira que eu faço é mais ou menos assim. Nós somos indivíduos, certo? Todos indivíduos. Mas todos nós, nessa nossa individuação, temos o nosso ego, o nosso inconsciente pessoal e o nosso inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo já não é mais nosso, pertence à raça humana. Você tinha ouvido essa ilustração da mão? Né? É interessante, porque você consegue... Uma parte, né? Isso aqui é a humanidade como um todo. Então nós todos estamos interligados. Essa é a percepção. E por que Jung teoriza isso? Porque ele viaja pelo mundo todo e descobre que tem coisas muito comuns. Falas, sintomas, jeitos de se expressar, a própria expressão religiosa. É muito comum, pessoas que nunca se viram, culturas que nunca tiveram contatos, participam disso. Tá? Se você é parte de um todo, é por isso que às vezes você não pode ofender o outro. Se eu te ofendo, estou me ofendendo, porque nós somos uma parte do... Exatamente. Por isso essa visão. Exato. Então, por isso eu falei, é gostoso, né? Mais poético que Lacan. Lacan é complicado, né? Jung é poético, é gostoso, a poesia é leve, porque ele traz a leveza da vida. A estrutura psíquica, então, ela está construída, esse modelinho também interessante. Tem dentro do círculo, nós vemos, para Jung, o círculo tem uma figura estabilizadora do humor, estabilizadora da pessoa, né? Então, o círculo me estabiliza, me coloca em ordem, e ele percebe que todas as culturas, de alguma forma, se acalmam diante do círculo. As mandalas, ele vai dizer, por exemplo, nós vemos a mandala como uma coisa indiana, mas você vai na cultura árabe, você tem círculos. Você vai na cultura cristã, tem os santos, né, tem aquela auréola, né, aqueles círculos de luz em volta deles. E assim por diante. Todas as culturas que você vai, o círculo está representando muito isso. A vida é esférica, né? A vida, tudo é esférico, tudo E aí, então, apresentando isso, nós teríamos, então, nessa psique, olha, o ego, essa parte mais periférica, ligada ao consciente. Interessante a cor escolhida, né? O roxinho, caminhando para lá. Aí depois nós temos, por exemplo, dentro de toda essa questão, a questão do consciente, né? Que vai circulando aqui, esse ego, esse vínculo com a nossa realidade. E aí nós começamos a ter o self como o centro de todo esse sistema. Como alguma coisa que vai me estabilizar e me dar referência. Não é o self freudiano. O self freudiano é aquele que me posiciona como pertencente a alguma coisa. Então, o self na psicanálise é aquilo que me constrói como pertencente ao meu grupo, e a primeira fase é construído isso no meu primeiro ano de vida. Eles têm teorias ligadas à psicanálise que trabalham exatamente isso. A teoria do vínculo fala disso.
Para Jung, não. Para Jung, o self é o âmago, é o centro da minha estrutura psíquica, é o que vai me estabilizar ou desestabilizar. Então, com base no meu self, eu vou precisar me apensar por meio dos meus arquétipos. Então, arquétipos é como se fossem salvaguardas de uma estrutura que suprem a necessidade que eu tenho. Então, algumas vezes eu preciso de um arquétipo de mãe. Por quê? Porque eu estou num contexto onde uma mãe é necessária. Então, eu assumo aquele padrão e estou vivenciando um papel que não é meu, é universal. Então, ele vai trabalhando muito isso. O self em Jung, ele está ativo o tempo todo, então. Ele não é só de um tempo. O self é o centro de um complexo. Então, porque em Freud é no primeiro ano de vida. Isso. Em Jung é em todo o tempo? Ele tá funcionando na minha estrutura psíquica e precisando ser equilibrado. O sofrimento começa a surgir quando o meu self não condiz, quando há um... A brincadeira que eu faço é como se fosse um pneu que não está... Não alinhado. Balanceado. Mas, Orlando, vê se eu entendi errado. Eu entendo que o objetivo da individuação é fazer com que o self fique no centro. Sim. Porque esse é a nossa busca. Sim. Né? Como se fosse Isso é individuação. Mas, por exemplo, se o meu self não está porque o self estabilizado, existe, aí eu busco o que para estabilizá-lo? Surgem complexos, as angústias, os sofrimentos que eu passo a ter estão circulando em torno disso, e eu acabo buscando uma pessoa que acaba agregando aquilo que de fato não sou eu, ou um arquétipo que não soma comigo naquele momento. Por exemplo, uma pessoa que precisa assumir um papel da grande mãe. E a pessoa não consegue retirar esse arquétipo. Ou do grande sábio. Não consegue eliminar esse arquétipo. O self fica falseado. A pessoa não está no próprio centro dela. E ela precisa usar aquilo o tempo todo. E ela começa a não ser individuada. Essa seria a base. Então, por isso que fala-se desse lado místico dele, porque na verdade esse self é como se fosse a nossa busca dentro de uma linha cristã também, Sim. que a gente quer ter um contato com a nossa alma. Sim. Né? Uhum. É que ele começa a trocar a linguagem, mas você entrando dentro dos padrões religiosos, você vai encontrar essas mesmas explicações. Que é a alma humana, né? A psique, a estrutura, né? O inconsciente, então, ele pode se manifestar para Jung de acordo com a idade, dos sonhos, da mitologia, são formas de manifestação do nosso inconsciente. Não se manifesta só na gente, como o inconsciente é coletivo também, então a arte de um povo vai expressar também a forma como eu vejo, do chinês, do americano, do indiano, e assim por diante, porque é da raça humana, são expressões. E os mitos, né, que são fontes de compreensão do que é humano. Os sonhos, eles não têm a função apenas de revelar desejo. Para Freud, o sonho revela desejo. Para Jung, o sonho equilibra, que tem a ver com trazer esse self de forma estável. Quer dizer, se eu quero balancear o self para que ele esteja redondinho, vamos colocar assim, esteja adequado por meio dos arquétipos, quando eu sonho, eu estou fazendo esse mesmo caminho. Então, os meus sonhos trabalham arquétipos. Então, quando eu sonho com animais, quando eu sonho com expressões, com alguma coisa, eu estou buscando figuras arquetípicas, sombras estão se envolvendo. Então, sombra é um arquétipo. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns arquétipos mais destacados. Tá? Não, então, no caso aí, por isso que na psicologia, o Jungiana, na verdade, não focaliza mesmo a questão aonde que foi gerado o trauma, você resolve os problemas. Há uma busca também. É? Sim. A única coisa é que não é localizado nunca no ego. Os traumas não estão, na esfera do ego, a outra tela. O ego e suas funções lidam com a forma como eu lido com o meu mundo, de forma consciente. Os meus sofrimentos, as minhas angústias, os meus traumas estão localizados no meu complexo. Aquilo que a Cláudia colocou, que o processo de individuação é uma estabilização do meu self. Agora, se existe um trauma, ele está desestabilizado. E como é que eu corrijo isso? Por meio dos arquétipos. Ou por meio dos complexos que vão surgindo. Então, o que acontece? Ao não lidar com os meus traumas,
para eu não sofrer, eu agrego coisas. Coisas para se Que eu preciso abrir mão. E são coisas que não me permitem ser eu, indivíduo. E eu fico muito aberto a isso. Então, o processo clínico, o processo terapêutico é exatamente o processo de me desvincular desses traumas, assumir minha individuação em cada um desses atos, dar sentido a isso e assumir a minha sombra, aquilo que eu recuso dentro de mim mesmo, e a minha persona, fazer essa conciliação do masculino e do feminino, do ânimo e ânima, ânimos e ânima e assim por diante. Então, assim, existe sempre um processo de aproximação dos opostos, mas sempre nessa correção. Quando há um sofrimento excessivo de um lado, um trauma, aí ele desapensa, aí o self não está posicionado e você precisa pensar sempre com um arquétipo que vai forçar você. Tenta imaginar arquétipo como se fosse uma forma, um aparelho de dente que você coloca para fazer um processo de correção. Agora imagina, você não precisa mais do aparelho, você continua com ele na boca. Então, o arquétipo vem para somar com você e te dar uma estrutura para te centrar. Agora você já está centrado, você continua com aquele arquétipo. Ele gruda em você, aí ele é adoecido. Você não precisa dele. Então, imagina uma pessoa com um arquétipo infantil, que é necessário no momento em que precisava disso, e de repente ele não abre mais mão disso, e continua sempre daquele jeito. Voltando lá ao sonho, você disse que é o equilíbrio para Jung, né? E para Freud seria o desejo para a sua realidade. O sonho, lembra, vocês já estudaram isso. O sonho para Freud, ele realiza um desejo, sempre. Realiza o desejo sempre. Então eu não busco o sonho pelo sonho, eu busco o sonho como um tipo, um antitipo. Lembra a máquina de escrever? Você tem um tipo, você tem um antitipo, né? Ela bate, então o contrário. O sonho me conta, porque ele é o oposto. Se ele resolve algo, ele resolve o quê? Eu estou interessado no que ele resolve, e não em como ele resolveu. Para Jung, não. Olha qual é a visão sobre o sonho. É uma atividade mental, vital na economia psíquica. As imagens oníricas são personificações da personalidade do sonhador. Exprime as coisas tal qual elas são. Ele vai trazer a seguinte questão. O sonho está descrito numa linguagem que eu não entendo. Eu só preciso entender a linguagem. Exprime as coisas tal como elas são. A fonte para descobrir os complexos mais conflituosos. É o índice de informação das etapas do caminho da individuação do sonhador. E quando bem trabalhados, levam ao autoconhecimento e orientação pessoal. Então, Jung trabalha os sonhos, tanto quanto Freud. Ele vem carregado na linha de Freud, né? Se for ver lá. Mas ele não copia. O que faz Jung começar a ler Freud é porque Freud escreve sobre a interpretação dos sonhos. E Jung está trabalhando isso. Jung trabalha com associações. Então, os dois cooperam com a teoria do outro. Mas Jung está nascendo da teoria dele, com o brilho dele, e Freud está nascendo com a teoria dele, com o brilho dele. Quando Jung lê Freud, fala, mas esse cara está falando o que eu penso. Ele está dizendo que por meio dos sonhos eu consigo entender as pessoas, que os sonhos têm significado. Eu também penso isso. E eles começam a trocar cartas. Tanto que quando eles se encontram, eles têm muito assunto. Mas quais os pontos que divergem um do outro nesse caso? Do sonho? Um desejo. Para Freud, o sonho conta o meu desejo. Para Jung, não. Ele não conta só o meu desejo. Olha só. Ele é autoconhecimento, ele me ajuda a me estabilizar, ele ajuda a regular todo o meu self. Que é um ponto de equilíbrio para o sonho em si é uma estabilização. Lembra uma vez que a Cláudia até comentou, acho que você comentou, sobre dizer o que vai sonhar, deita e dorme e sonha mais ou menos aquilo que planejou sonhar? Foi você que falou isso uma vez? Não, mas a gente Comentamos sobre isso. Quer dizer, isso é uma técnica junguiana. Que no sonho ela sonha, que ela fala, que ela pensa, eu tenho que anotar isso, porque isso vai ser importante para mim. Não, mas o que ele está falando é de fazer isso acordado. Dizer o que vai sonhar. Vou Hoje sonhar... eu quero sonhar com o número da Mega Sena e quero ligar o bolão para dizer. Outra coisa, aquela... Divide, jogador de bicho, você deu exemplo. Fazemos um bolão. Você que falou isso. Você deu exemplo do jogador de bicho. O cara dorme para sonhar com os números. Até você deu um nome disso, porque você Sonhoterapia? sabia. Sonhoterapia? Acho que é. Porque a sonhoterapia você monta um roteiro e aí você deita e sonha com o que você montou como roteiro. Né? E aí eu até falei para vocês, muitos disso são sonhos dirigidos, né?
E o som são devaneios. É devaneio. Processo de devaneio. Ainda você não entrou no sono profundo, você está devaneando. Nós temos em média 6 a 7 sonhos por dia. Vocês receberam o texto que eu mandei para vocês sobre sonho? Sim. Que é uma explicação neurológica do sonho, tá? Você fala? Aquela questão que ele levanta ali sobre economia psíquica. Quando nós estamos sintomatizando, nós estamos gastando mais a libido ou a energia psíquica? Sim. E quando a gente sonha, é uma forma de resolver sem gastar essa energia. Isso, exatamente. Entenderam essa questão? Qual que é a ideia? É que se você sonha, você está resolvendo os seus problemas sem que o seu corpo sofra com isso. Sem gastar as energias. Isso. E você está resolvendo. Sem gastar emocionalmente. E se você tem esse contato com a interpretação dos seus sonhos, você acorda, por isso que se você dorme preocupado com um problema, quando você acorda, você achou a solução para isso. E quando o ansioso não dorme, ele ficou a noite inteira pensando, ele gastou uma energia Exatamente. terrível. E não resolveu nada. Era melhor ter dormido e sonhado, né? Essa é a explicação junguiana. Existe uma explicação neurológica para isso, porque quando todo o processo de aprendizagem só acontece se a gente dormir, sonhar e não sonhar. Então, no momento que eu estou sonhando, está havendo um processamento, aí eu paro de sonhar, as minhas memórias são alojadas, é como se eu fizesse uma limpeza no meu HD. O lixo é jogado fora, as coisas se encaixam. Por isso que você terminou de estudar, você tem que dormir antes de fazer a prova. Não tem assim, terminei de estudar, vou fazer a prova. Não funciona. Você tem que dormir para o seu cérebro dar conta de fazer esse caminho, para não ter brancos, para não ter esquecimento, esse tipo de coisa. Nossa, então aquele negócio que eles estão fazendo no vestibular lá, de corujão lá, é um veneno para os adolescentes. É um veneno. E isso não é psicanálise, é neurologia. A neurologia já mostrou isso, que você precisa dormir, precisa haver uma noite de sono. E o que é indicado hoje? A pessoa estudou, na véspera não estuda. Esquece, relaxa, descansa, dorme bem, no dia seguinte acorde bem, aquilo que foi aprendido, sabe? Tudo bem, algumas pessoas vão dizer assim, mas eu passei na prova porque eu lembrei exatamente o que eu estudei. Mas acabou lembrando, coincidiu de ser isso. Muitas pessoas se deram, foi mal nesse sentido. Entenderam essa questão? Faz sentido, porque tem que dormir, tem que descansar. Olha Jung falando. Pelo sonho, ao contrário, penetramos no mais profundo, no mais verdadeiro, mais geral, mais duradouro do ser humano, que mergulha ainda no claro escuro da noite original, onde formava um todo e onde o todo estava nele, no seio da natureza indiferenciada e impersonificada. Olha lá, ele tá falando igual a Sônia, de todo, eu tô no todo. Lembra que ela tava falando isso? Eles formavam todos de todos, então, um faz parte de... No sonho, para Jung, eu estou entrando numa estrutura que não é mais só minha. É de um inconsciente, que não é só meu. É por isso que eu posso encontrar com pessoas no sonho. Por isso que existe a sincronicidade. É por isso que a herança da humanidade vai me ajudar a resolver meus problemas. Aí entra essa questão. Ao invés de eu ficar tentando resolver o problema, eu durmo e talvez a sabedoria acumulada pela humanidade me ajude a organizar isso tudo. Desde que eu seja sensível a isso. Um filme bem bobinho que apareceu, acho que anteontem, na sessão da tarde. Sessãozinha da tarde, sim. Mas que fala disso daí, em Meus Sonhos. Que duas pessoas que nunca se viram, nunca se conheceram, sonham um com o outro, é uma moça e um rapaz, e aí toda noite eles deitam para dormir e conseguir sonhar com eles, até que depois de 7 dias eles se encontram. Passou hoje? Passou anteontem, acho, sessão da tarde. Como chama? Em Meus Sonhos. Já Bem todo bobinho, mundo quer assistir o sessãozinha filme, da né? tarde. Mas Todo mundo com desejo de sonhar. Com a alma gêmea. Perfeito, Ele vai assistir. Você vai assistir o filme. As verdades da laranja. Bem isso. Bom, o que é a alma para Jung? Olha lá.
Vamos lá, Sônia, você. O que é a alma? É para você ler. Ela estava querendo ver a definição de alma. Jung usa a palavra alma em contraposição à persona. A alma representa uma personalidade interior e profunda, enquanto que a persona é uma personalidade exterior, superficial e manifesta. Percebe? Ele sempre vai fazer esse contraponto, certo? Então, tenho aí a alma diferente de persona. O conceito dele de alquimia, né? Alquimia é o interesse analítico da transformação. Significa alterar ou transformar materiais básicos em alguma coisa mais valiosa, em espírito, ou seja, em libertar a alma. Ele vai trazer a questão da jornada do herói. E o Campbell que vai escrever e teorizar sobre isso, que é bem interessante, e eu me dei mal, comprei um livro do Campbell pensando que era a Jornada da Alma, era a biografia de quem escreveu a Jornada da Alma. Mas o processo alquímico é um processo pelo qual nós passamos constantemente na transformação dos nossos sofrimentos, que nos levam sempre para algum lugar. Ele vai colocar que nós estamos sempre numa jornada. Eu vou na próxima aula trazer para vocês, você já fez o teste do herói? Para você identificar, é muito gostoso. Por isso eu falei, Jung é uma delícia, é lúdico, dá para você terapia de grupo com Jung. Então para você fazer um testezinho, para você descobrir em que momento da sua jornada você está. E ele traz uma mandala, em que é um círculo. Então se está um momento, aí você vai chegar, até você chegar num determinado momento. Então assim, você está acomodado, está bem, e a partir dessa acomodação te é lançado um desafio, um momento de epifania, uma revelação divina, heróica. E aí você é convocado, no momento que você é convocado você não quer ir, e aí quando você não quer ir, acontece alguma coisa tirada da sua vida, você é impulsionado, aí surgem os inimigos, você enfrenta cada inimigo, depois que você enfrentou tudo, você conquista, você está no momento de estabilidade de novo. E aí se vocês pegarem todos os filmes, os junguianos davam consultoria para Hollywood, para ver se os filmes que eles montam seguem o roteiro da jornada do herói, porque é o roteiro da jornada da vida de todo mundo. E nós seguimos essa mandala da jornada do herói. Então eu vou mandar para vocês o testezinho, vocês vão preencher, é bem gostoso. Então assim, Jung é muito lúdico, e os junguianos foram muito lúdicos. E é saboroso, você começa a ler e fala, poxa, eu sou um herói. Ou senão, por exemplo, o personagem, eu sou o rei, eu sou o mago, eu sou o feiticeiro mago mesmo, eu sou o palhaço. Cada um tem uma posição e um personagem. E você começa a brincar com isso, que são arquétipos. Qual arquétipo é o meu nesse momento? Por exemplo, alguns momentos eu preciso tomar uma decisão, então um arquétipo de juiz precisa vir para mim. Mas no momento em que eu estou, por exemplo, com a minha família no lazer, se eu levar aquele arquétipo de juiz, eu não vou ter lazer. Eu vou ser cruel com todo mundo. Então talvez um arquétipo de amizade, alguma coisa assim. E esses arquétipos é que vão trazer essa estabilidade para o meu self, para esse momento de completude. Tudo tem a ver com um processo alquímico, uma transformação. Percebe que ele sai colocando círculos nos desenhos? Ânima. O que é ânima? O lado inconsciente feminino da personalidade do homem. É personificada em sonhos por imagem de mulheres que vão de prostituta e mulher fatal a guia espiritual. Sabedoria. Porque é uma coisa que é os contrastes, né? Os opostos, né? É o princípio do Eros. Por isso, o desenvolvimento da ânima no homem reflete-se no modo como ele se relaciona com as mulheres. A identificação com a ânima pode parecer com melancolia. A identificação com a ânima. Quando eu me identifico como eu, um homem, me identifico com o meu lado feminino, isso pode vir num processo de depressão, de tristeza. Porque é como se eu fizesse uma negação do meu próprio masculino. Mas está dentro de mim, é algo meu. E aí entra toda a questão, tudo aquilo que eu nego em mim, eu vejo no outro. Mas não é uma busca exatamente do contrário? Sim, é uma busca do contrário. Mas aí vem a questão, eu só vou buscar o meu contrário. Para se completar. Agora vem a questão, se não... Essa é a sacada. dele. Não, essa é a sacada. Se eu estou doente,
eu vou buscar para me completar. Mas se eu não estou doente, se eu sou agora individuado, eu estou completo. Só que eu não é o preponderante, não é o forte. Eu assumo quem sou. Aquilo que eu não assumo que não sou eu é refletido como um desejo, mas não me torna infeliz se não alcançar. A gente vê pessoas que chegam mais ou menos assim: se eu não me casar, eu não vou ser feliz. Como assim não vai ser feliz? Você não é feliz com você? Não, é insuportável. A pessoa não se suporta. Porque você tem situações em que a pessoa não vai casar. Não tem jeito. E aí, o que você faz com essa pessoa? Você vai chegar para ela e falar: você tá frito, você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Olha que destino horrível que você traz para a pessoa. E aí, num processo terapêutico, eu falo assim: mas você já está completo. O casar é agregar, é algo que vai virar porque você deseja, mas se não casar também você está bem, sabe? Entende? Não é completar. Isso, não é a palavra completar. É complementar, é um par complementar. É o outro lado, é o oposto. E também não tem a ver, agora que a gente está divagando aqui, não tem a ver com a busca do homem que sempre busca lá o primitivo, a origem, não tem. Onde começou, não tem uma coisa ligada aí? A busca incessante do homem, do ser. Sim, mas não nesse caminho exato, né? Porque aqui ele está fazendo o contrato do ânima, e acho que tem aqui o ânimos. Sim, mas porque também aqui essa nós temos busca... o lado inconsciente masculino da personalidade de uma mulher. Então, por exemplo, você, mulher, tem o seu lado masculino, que é o ânimos. Eu, homem, tenho o meu lado feminino, que é a ânima. Então, na verdade, a busca é pelo contrário, lembra? Persona e alma, ânimos e ânima. Então, ele vai trabalhando esses conceitos. E vamos ver como é que é o feminino, para vocês compreenderem isso. E aí, esse é um caminho que dentro da sua evolução, você vai ter que equilibrar o teu masculino e feminino. Você agora está trabalhando o lado ânimos, o lado inconsciente masculino da personalidade de uma mulher. Equilibrar os dois. Ele personifica o princípio do logos. A identificação com o ânimos pode levar a mulher a tornar-se rígida, dogmática e argumentativa. Quer dizer, se a mulher personifica o masculino, ela se torna masculina. E vocês vão perceber o que é gostoso do Jung, porque isso é prático. Você vê mulheres que são obrigadas a se tornar masculinizadas, elas são isso. Rígidas, dogmáticas, argumentativas. Então elas passam a ser masculinas demais. Então não tem a ver com sexo. Tem a ver com jeito de ser. De maneira mais positiva, ele é o homem interior que atua como uma ponte entre o ego da mulher e seus próprios recursos criativos no inconsciente. Só para voltar naquela tutela, então se um homem sonha com uma mulher prostituta, com uma mulher assediadora, está sonhando com ele mesmo no desejo dele. E aí entra essa questão de se a mulher traz um homem... Também tem a ver com o que Freud fala, né? No sentido assim, por exemplo, se ele está sonhando com essa mulher prostituta, é um desejo dele, mas também tem a ver com a relação do primeiro feminino na vida dele, que foi a mãe. Também. Né? Deu Tem tempo, tudo isso ligado. Orlando, Aí? deu tempo. Já deu? Opa, nós ficamos então, nós temos ainda... Ih, chegamos só na metade. Então vou fazer o seguinte, eu mando para vocês o testezinho para a gente brincar, se divertir um pouquinho. E aí na semana que vem... Mas é para fazer em casa. Para fazer em casa. Vocês já fazem e já mandam para o grupo qual herói que vocês vão achar. Vocês vão achar o herói de vocês e vão achar... São duas coisas que vocês vão encontrar. O herói e vão achar o momento da jornada. Dá para a gente brincar com isso. É como se fosse um joguinho gostoso de brincar. A gente pode fazer, desenvolver isso em terapia de grupo. É muito saboroso, não é? Porque não tem um lugar errado. Tem só um autoconhecimento. Ok?